falamos mais detalhes para vocês, amém? Mateus 16. Abre aí comigo, livro de Mateus 16. Diz assim a partir do verso 13. Para quem não trouxe a Bíblia, tem aqui, tá bom? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros, outros Jeremias e outros um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra a minha igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te adoro, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por essa oportunidade. Peço que nessa, Pai, noite o Senhor fale ao nosso coração de uma forma muito profunda e particular. Senhor, que seja algo muito particular, cirúrgico na vida de cada um, Senhor, sobre a mente, destravando crenças limitantes, crenças familiares, tudo aquilo que foi colocado dentro da gente, tudo que nos foi ensinado com o passar dos anos, que nos faz, Senhor, viver uma vida de limitação, nos faz viver uma vida superficial, nos faz viver uma vida às margens daquilo que o Senhor tem. Pai, que nesta noite o Teu Espírito se revele, que nesta noite o Teu Espírito traga vida, traga condição, traga graça sobre cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, realmente entendendo o propósito do Senhor, entendendo aquilo que o Senhor tem para cada um. Nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, somente aquela que vem para edificar, para transformar, para libertar e nos levar ao destino que o Senhor tem. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui da confissão de Pedro. Hoje em dia, ultimamente, querido, é uma coisa que está me incomodando bastante assim. Porque eu não sei você, mas eu me incomodo com a quantidade de informação que a gente tem acesso durante toda a semana. A gente tem muita informação, o Instagram bombando, tanta coisa, né? Não tem mais o Twitter, até essa semana não voltou ainda, mas vamos ver se volta, está nessa brigaceira, essa loucurada aí, mas é muita informação, e é muita coisa com pouca profundidade. Você percebeu que a gente fica ali rapidinho nas redes sociais, a gente vive a vida e a gente tem muita informação, mas pouca profundidade sobre essas informações. Muita coisa, mas ao mesmo tempo também muita superficialidade. E é tão louco porque nesse mundo da internet, até mesmo, né, agora com esse negócio do algoritmo, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente deseja, aparece para a gente no celular. Então, o que eu quero te explicar é assim, tudo aquilo que hoje está à nossa disposição tem a ver comigo e com você. Tudo aquilo que nos é oferecido tem a ver com o meu eu. Se você falar assim, ai que vontade de comer um pudim de leite, você vai abrir teu Instagram, vai ter 70 lugares vendendo pudim de leite, no balde, na bacia, que agora tem umas loucas fazendo no balde, gente, aquilo é uma loucura, e já aparece para você, tem até pudim de leite na pizza agora, tô louco para comer uma pizza dessa aí, cheia de um pudinzinho de leite em cada fatia, aquilo é pedaço do céu. Então, aparece, você fala assim, eu quero viajar, começa a aparecer um monte de lugar, você fala assim, eu quero comprar pneu, aparece pneu, tudo, uma loucurada, mas tudo isso é uma gama de informação, sempre buscando suprir uma necessidade minha, sempre buscando suprir uma necessidade sua. Então gente, isso não fica longe na igreja.
Gente, você vai para a internet, tem de tudo para todo mundo. Assim, nossa, se você falar que você está precisando de algo, aparece alguém pregando sobre algo, aparece a mensagem sobre algo, aparece um livro sobre algo. Então tudo hoje em dia é voltado para o eu, voltado para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu espero, para aquilo que eu quero conquistar, enfim, tudo é sobre o homem. E é muito interessante porque esses dias eu até falei para os meninos, eu falei assim, eu estou meio... estou orando porque eu estou meio incomodado. Aí, porque eu falei que eu quero aprender na Bíblia. Falei para o Valdeir e para o Levi. O que a Bíblia fala sobre pensamento acelerado? Não sei você, mas eu tenho pensamento acelerado. O demônio que fica aqui na mente da gente. Quando você começa a pensar numa coisa, ou quando você tem um problema, parece que você fala assim, não quero nem pensar nisso. Mentira, dá 10 segundos você está pensando aquilo e nem vê que você está pensando aquilo. Daqui a pouco você fala assim, cara, eu falei que eu não ia estar pensando nisso, estou pensando. Que obra do mal é essa? Daí você sai daqui, a tua mente naquela loucura. Por quê? Porque o pensamento, aí eu comecei a orar, Deus, pensamento acelerado. O que a Bíblia fala sobre pensamento acelerado? Deus, por que a gente não consegue dormir e acorda de madrugada pensando como se estivesse conversando, resolvendo um problema? O que acontece com a cabeça da gente, que a gente está nessa loucurada? Eu preciso saber biblicamente o que tem aqui para eu aprender e sair desse lugar. E aí Jesus começou a me apontar algumas coisas. Querido, eu vou falar para você hoje de algo que eu estou aprendendo, está? Estou começando a entender em Cristo. Deus me levou hoje de manhã. E você pensa assim, ó, querido, vida de pastor é embaçada. Vida de pastor, chega segunda-feira, parece que eu tenho 7 mensagens para pregar para você no domingo. 7, eu acordo assim, ó, que parece uma metralhadora. O que você falar, eu vou mandar bala. Chega terça, tem 5. Chega quarta, tem 2. Chega sexta, eu já nem lembro mais das 7. Chega domingo, sábado de noite, aí a Fernanda fica me pressionando, a Fernanda da comunicação. Fernanda já manda mensagem, Serginho, tem um tema da mensagem? Falei, Fernanda, eu não sei nem onde eu estou. Muito mais um tema de mensagem. Aí ela já sabe, eu já falei para ela, me mande mensagem só domingo de manhã. Aí dá umas 8h30, 9h, ela fala assim, bom dia, hoje ela mandou, bom dia, o anjo já passou aí já tem o tema da mensagem? Aí eu falei, Fernanda, semana passada o anjo passou, era 9h20, hoje ele passou 9h17. Porque assim, ó, você fica com a cabeça, você lê, ora, lê, chora, ri, alegre, Deus, o que o Senhor tem? E aí Jesus começou a me mostrar essa passagem de Pedro, confissão, e nós vamos mergulhar um pouquinho nisso aqui, presta atenção como começa. Quando Jesus vai falar com os meninos, querido, preste atenção. Quando ele está falando para o povo, a Bíblia fala assim, que Jesus falava por parábolas, para que o povo não conseguia entender o que Jesus falava. E isso era cumprimento de algumas profecias, porque de Gênesis até Jesus, os evangelhos, muita coisa foi profetizada sobre o Messias, mas o povo não conseguia entender. Aí Jesus colocava a parábola, daí que eles não entendiam de vez. Jesus falava assim, eu vou desenhar, vou fazer uma historinha para você desenhar. Eles não entendiam. Mas quando Jesus falava com os meninos, não tinha parábola. Com os meninos dele, com os discípulos, era papo reto. E quando você lê a Bíblia e Jesus estiver falando com os meninos, presta atenção. Se Jesus te fizer uma pergunta, presta atenção. Se Jesus pergunta, é porque Jesus quer falar uma coisa muito séria com você. E olha só o que começa a conversa. Jesus chega na parte de Cesareia e pergunta para os discípulos, quem os homens dizem ser o Filho de Deus? O que estão falando aí? O que está rolando no Instagram aí? Vocês que têm a conta aí no Twitter, o que está rolando aí? Só Alexandre Moraes ou alguém está falando alguma coisa de mim? Aí os meninos falam assim, gente, presta atenção, aí os meninos falam assim, eles dizem uns que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E essa resposta, ela não é uma resposta descabida, inconcebível, porque assim, eles sabiam da lei, mas lá era tipo no Brasil. Israel era tipo o Brasil, olha a comparação que eu vou fazer, é tipo o Brasil, sabe aquele negócio assim, só os poderosos têm acesso a algumas informações? Então, aqui ó, informação privilegiada, só os fariseus, só os saduceus tinham acesso à palavra, mas o povão ouvia, um murmúrio aqui, um negocinho ali, então eles falavam, de repente o Senhor é João Batista, mas João Batista não acabou de morrer? Sim, mas é uma continuidade de um ministério profético.
Faz sentido. Algum fala que é Elias, porque tem uma profecia que fala que ele viria no poder e na autoridade de Elias. Faz sentido. Outro fala que o Senhor era Jeremias, porque entrou em Jerusalém e lamentou sobre o povo: Jerusalém, Jerusalém, se você permitisse que eu cuidasse de você como a galinha cuida dos seus pintinhos. Então tinha fundamento, não era uma loucurada. Então os meninos falam isso, e Jesus fala assim: legal. Aí Jesus pega e começa a falar com eles assim: e vós, quem dizes que eu sou? Querido, aqui Jesus vai no profundo do coração. Aqui Jesus entra num lugar onde tudo aquilo, é como se fosse uma avaliação desses 2 anos e pouco que ele já estava com os meninos. E vós, e você, quem você diz que eu sou? Aí a primeira pergunta que eu queria falar para você hoje é: e você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus fora da opinião alheia do Instagram? Quem é Jesus fora da opinião importante de um pastor que você gosta de assistir? Quem é Jesus fora da opinião do seu pai, da sua mãe, toda a crença familiar que você tem? Quem é Jesus fora do movimento igreja? Quem é Jesus para você? Pensa um pouquinho. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Como você eu pegasse o microfone aqui agora e falasse assim: Miguelzinho, vem aqui, conta pra gente, quem é Jesus para você? Qual a definição? Se eu chamasse alguém e dissesse assim: o que Jesus, como você classifica o seu Jesus? E presta atenção, nesse momento, a palavra de Deus diz que Simão Pedro respondendo, fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E querido, essa informação, ela é uma informação muito preciosa, essa informação ela é muito profunda, ela não é uma conversa mole, ela não é uma frase de efeito, ela não é uma bajulação. Aqui existe uma revelação profunda. Por quê? Porque Simão Pedro era um cara que era um homem iletrado. Simão Pedro não tinha conhecimento bíblico. Simão Pedro era um pescador, um homem simples da Galileia. Simão Pedro está aqui, querido, nesse lugar, e olha só o que ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então o que eu quero que você entenda? Ele continua assim: Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E aqui, querido, eu quero que você entenda a profundidade disso. Até aquele momento, muito se falava sobre o Espírito Santo, muito se falava sobre Jesus, muitas coisas, porque se você não sabe, se for estudar a história, nos tempos antes de Jesus aparecer, apareceu mais de 400 pessoas se declarando Messias. Então imagina a loucurada no meio desse povo, e vem Pedro e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha e fala assim: não foi carne, não foi sangue que te revelou, Pedro, mas o próprio Deus que está no céu. Por quê? Porque foi a primeira vez que o Espírito Santo tocou em um discípulo de Jesus, para revelar para ele o céu, declarar para ele quem ele era. Você é o Cristo, você é o Filho de Deus. Querido, isso marcou a atmosfera, isso marcou a história, isso marcou o mundo espiritual. Foi a primeira vez que o Espírito Santo se revelou a alguém, ao ponto de Jesus, o Filho de Deus, falou assim: não foi carne, Pedro, porque você não é capaz disso, não foi sua intelectualidade, porque você não a tem, não foi a sua capacidade, porque você não tem, mas foi o próprio Deus que do céu declarou no seu coração quem eu sou. Querido, aqui a identidade de Jesus é revelada. Aqui a identidade de Jesus é realmente cravada no coração dos meninos. Os meninos olham para Pedro e falam assim: ele é o Cristo, o Filho de Deus. A revelação daquilo que Jesus estava pregando há muito tempo para todos os povos, até que enfim os seus discípulos começaram a entender, quando Pedro tem essa revelação de Deus. E a partir disso a identidade de Cristo é firmada. A partir disso a identidade de Jesus é declarada. E aí aqui é interessante, presta atenção, porque ele fala assim: pois eu te digo, versículo 18, que tu és Pedro, e é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Querido, o que eu estou querendo dizer para você? Você nunca vai descobrir a sua identidade e o seu destino antes de conhecer a identidade do Cristo, o Filho de Deus, que criou você. Você nunca vai chegar a um lugar de satisfação sem conhecer profundamente Jesus. É interessante porque aqui, hoje em dia, o mundo prega tudo sobre nós, sobre aquilo que nós precisamos, numa tentativa de achar um atalho de satisfação. Não existe atalho, não existe satisfação sem antes conhecer o Cristo. Não dá para você achar que você vai viver um ministério sem conhecer aquele que te chamou para viver um ministério. Não dá para você pensar que você vai viver um propósito sem primeiro conhecer quem te chamou para esse propósito, porque senão Deus seria incoerente. Chamar alguém para trabalhar sem conhecer é vínculo empregatício ou escravidão. Quando você quer um funcionário, você chama, abre uma ficha, abre lá uma seleção e chama alguém. Quando você quer algo assim, alguma coisa, você vai atrás de qualquer um. Mas Deus não quer isso de mim e de você. Deus não, por isso que é tão importante a revelação, porque o Pai fala para ele, tu és o Cristo, ou seja, o governo está sobre você, você realmente é o Messias, aquele que Isaías escreveu, aquele que Davi também escreveu nos Salmos, aquele que Jeremias falou, aquele que Ezequiel viu, tu és esse Cristo, tu és o governo. Quem mais você é? Mas você é o Filho de Deus. Querido, não existe propósito fora de uma conexão de filiação. A maior informação que um homem e uma mulher podem ter na sua vida, que vai reger a sua vida, que vai levá-lo ao centro do propósito é: eu sou filho de Deus. Quando eu e você entendemos isso como uma revelação, nos é apontado um destino, porque querido, vamos falar, não dá para a gente ter uma mentalidade de escravo dentro de casa. Não dá para a gente ter uma mentalidade de servo dentro da casa do Pai. E Jesus estava mostrando isso. Quem que a galera fala aí? A galera fala que você é um profeta. O povão está falando aí que você é um Elias. O povão está falando que você é um... Todos eles trabalharam sim para a obra de Deus. Mas Jesus estava dizendo assim, não. Tem algo mais, cave mais, tem algo mais profundo que eu quero revelar para você. A sua identidade, Pedro, precisa vir para fora. Pedro, você precisa ver quem eu sou para que você saiba quem você é. Você precisa ver quem está falando com você, para você entender como você vai falar depois. Você precisa saber quem está no seu lado, para depois você pregar. Pedro, quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho. Num mundo que olha somente para si, o evangelho genuíno vem na contramão dizendo assim, só existe satisfação no Filho. Não existe satisfação nas minhas coisas, existe satisfação em conhecer a Cristo e por Ele ser transformado. Então Jesus está mostrando para Pedro e para os discípulos que aquilo que ele estava sendo revelado a Pedro pelo Pai como identidade, seria a partir daquele momento a identidade deles, porque Ele nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Na parábola do filho pródigo, a Bíblia fica muito clara que no final a briga era porque o irmão mais velho estava bravo por causa de um cabrito. Ele não entendia que ele era não só dono do cabrito, como ele era dono da fazenda e de tudo que o seu pai tinha. Nós brigamos por coisas que não entendemos. Nós lutamos por coisas que não compreendemos. Nós vivemos uma vida rasa porque não entendemos o tamanho da aliança que nos é proposta. O chamado de Deus para mim e para você, ele é muito mais profundo. Ele fala assim, pois eu te digo, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Querido, se Pedro não tivesse uma convicção de Cristo, se Pedro não tivesse uma convicção de quem ele era, a igreja não poderia ser simplesmente levantada em Atos. Precisava entender, querido, para você viver o que Jesus tem para você, você precisa entender quem é o Cristo. Quem é o Jesus que você acredita? Quem é o Jesus que move a sua fé? Quem é o Jesus que te faz vir aqui nessa chuva? Quem é o Jesus que faz você se ajoelhar? Quem é o Jesus que faz você abrir a Bíblia todo dia para ler? Quem é esse Jesus para você? Qual é a sua definição?
Por isso que ele fala de uma forma tão profunda, que nós somos a igreja não é uma estrutura, a igreja somos nós, por quê? Porque se o Cristo estiver firmado dentro de mim e de você, a igreja não morre. A igreja não morre. Quem é o Cristo? A causa da igreja existir é Jesus. O porquê da igreja existir é Jesus. Querido, nós estávamos aqui esses dias falando com os líderes no Ame Lidere. E eu falei para eles, Jesus tem falado muito com a gente sobre esse novo tempo, sobre aquilo que eu e você precisamos viver nele. E eu falei para eles assim, vocês estão dispostos a simplesmente ter só uma coisa para oferecer para a igreja? Jesus e mais nada? Vocês estão dispostos? Querido, nós não estamos aqui para oferecer entretenimento, nós não estamos aqui para oferecer um método, nós estamos aqui para oferecer qualquer outra coisa que não seja Cristo e esse ressurreto. É sobre isso. Se você ler a palavra de Deus, Paulo chega na igreja de Gálatas e ele coloca lá, institui uma igreja. E ele começa a instituir aquela igreja, e essa igreja começa a crescer, só que Paulo tem que sair. Paulo começa a ir para outros lugares, e a Bíblia diz que daqui a pouco ele manda uma carta e fala assim: ei, o que está acontecendo aí que eu estou ouvindo falar? Ó insensatos Gálatas, o que aconteceu? Quem vos convenceu do evangelho pleno e genuíno, que vocês começaram no Espírito e agora estão terminando na carne? Sabe o que estava acontecendo lá? A igreja se estabelece, todos eles fiéis a Jesus, sabendo o sacrifício de Cristo, mas vêm alguns judeus e entram na igreja de Gálatas, e quando eles entram na igreja de Gálatas, eles começam a falar assim: olha, Jesus é o Messias, é sim, Jesus morreu e ressuscitou sim, mas para você ter acesso a esse Jesus, você precisa voltar a fazer a circuncisão, você precisa batizar nas águas, você precisa participar de todas as festas dos judeus, para daí sim você ter acesso a esse Jesus. Aí Paulo fala assim: qual é a graça que lhe foi revelada? Qual o evangelho que lhe foi revelado? Para que você mudasse as suas práticas. O Cristo, sacrifício perfeito. Cristo, por Ele nos movemos, por Ele existimos. Não existe mais lugar para circuncisão. Não existe mais lugar para festa. Só existe um acesso de um filho que deu acesso para todos os outros, um lugar junto ao Pai. Não podemos retroceder. Então Paulo começa a dizer para Gálatas assim: Cristo, e isso basta. Cristo, e isso basta. E na igreja nós estamos vivendo esse tempo. Querido, muita coisa oferecida na internet. Todo mundo tem um método. Todo mundo tem uma conversa mole. Todo mundo tem um blá blá blá. E querido, vou falar para você, eu sou filho de pastor há 28 anos e estou na igreja faz um par de coisas. Eu já vi muita coisa. Eu já vi muita conversa fiada. Eu já vi muita loucurada. Já vi uns aí se superando numas ideias aí. Querendo atrair de alguma forma a atenção do povo por outros motivos que não seja Cristo. Aí, irmão, se você quer uma coisa a mais do que Cristo, lamento, eu não tenho como te oferecer. Se você quer alguma coisa a mais do que Jesus, eu não tenho o que te oferecer. O que eu tenho para te oferecer todo domingo nessa igreja é Cristo em nós, a esperança da glória. E é isso. Aí a pergunta é: o Jesus que você serve é suficiente para você? O Jesus que você conhece simplesmente vai suprir todas as suas necessidades? Vai suprir todas as suas expectativas? Então é sobre um evangelho, irmão, que Jesus está apresentando para Pedro e dizendo assim: ei, precisa saber a centralidade de Cristo. Por isso que eu falei esses dias numa reunião de líderes, querido, nossas músicas, estou cansado de música assim, ó. Eu canto, eu sinto, porque eu vejo, porque eu falo, tudo eu. Olhe para Jesus e contemple. Davi fala assim: uma coisa pedi ao Senhor, a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Para quê? Para contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. Querido, se o alvo, se o cerne da nossa adoração não é Jesus, nós estamos cantando de nós para a gente. Você canta bonito o que você sente. Se eu chegar aqui no domingo e pregar o que eu sinto, qual que é a diferença entre a pizza que eu comi ontem e a mensagem sobre mim? É que a pizza eu pedi, a minha opinião ninguém pediu.
Ninguém pediu. Então hoje nós estamos vivendo um evangelho que fala muito da gente e pouco de Jesus. E nós falamos, e agora nós estamos mudando, irmão. Nós estamos mudando. E nós vamos mudar. Porque assim, ó, nós estamos pegando um alicate, e nós estamos pegando uma ferramenta e batendo o alicate como se fosse martelo. Ferramenta boa fazendo a coisa errada. Coisa boa, usada de forma incorreta, não vai dar boa. Nós temos aqui na igreja o discipulado. Seu discipulado, querido, presta atenção. Quanto tempo no seu discipulado você fica falando de você e a coisa gira só em torno de você? As minhas crises. Eu não estou dizendo que a gente não tem crise. Claro que a gente tem crise. Mas, querido, a centralidade do discipulado precisa ser assim. Bom, vamos lá. Você está passando por isso? O que a Bíblia fala sobre isso? O que Jesus está falando sobre isso? O que Jesus ensina sobre isso? Eu vou pegar a Bíblia aqui com o meu discípulo e falar assim, cara, o que você está falando aí que você está louco para se divorciar? Aqui, olha só, abrindo a página aqui em Marcos 10, Jesus está dizendo assim, ó, o divórcio, vamos ler o que Jesus falou sobre o divórcio? Aí você lê para a boca assim, ó, Jesus falou isso, você quer fazer igual ou você quer fazer diferente? Mas eu estou com um problema financeiro. Então tá, então nós vamos abrir aqui, vamos ver o que a Bíblia fala aqui. Nossa, lá na igreja eles falam tal de Malaquias 3:10, vamos achar o Malaquias aqui? Trazei, nossa, você vai fazer igual? Ou você vai ficar aqui reclamando para mim que você está cheio de problema financeiro se você não obedece o princípio? Uau! O que Jesus fala sobre família? Nossa, vamos abrir em Lucas 15, tem um filho pródigo aqui, que estava meio rebelde, vamos ver o que ele fala aqui? Nossa, tem umas coisas boas aqui. O que Jesus fala sobre rejeição? Vamos lá em Êxodo, Moisés lá 40 anos, ele estava lá naquele deserto, lá perdido no fundo do deserto. Meu Deus, a sarça acendeu, então quer dizer que Jesus vai atrás do cara, se o cara disser assim, Jesus vai atrás de você e dizer assim, isso é discipulado. Aprender sobre o Cristo. Isso é discipulado, falar de Cristo. A base da nossa fé é Cristo. Nós estamos cheios de conversa mole. Pensa positivo, que mano é pensar positivo? Pensa positivo. Eu aprendi com um pastor assim, ó, se você sai do culto feliz com você, irmão. Culto bom é culto que você sai alegre com Jesus e decepcionado consigo mesmo, que você está vendo que você precisa mudar. Bíblia, irmão. Mas faça isso. Mas bata lá 7 batidas na porta da graça. Você pode bater 50 na porta da graça. Se você não mudar a sua mentalidade e o seu caráter, você não vai ter nada. Nada. Porque é sobre Jesus. Então assim, eu quero pedir perdão para a igreja, porque a gente passou do ponto no discipulado. A gente passou do ponto. A gente tentou e se frustrou em fazer uma terapia, sendo que ninguém sabe fazer terapia. Discipulado não é terapia, discipulado é falar o que Cristo está nos ensinando e o que Cristo quer da gente. Irmão, por isso que você não precisa ter medo de ser um discipulador. Você não precisa ter informação nenhuma, você precisa ter uma Bíblia. Eu não sei, mas vamos ver o que a Bíblia fala. Uau, a Bíblia fala. Pega Provérbios, por que tem 31 capítulos Provérbios, irmão? Um por dia. Se você lê um provérbio por dia, irmão, olha... Nós paramos de falar se Jesus não falar com você através de um provérbio todo dia. Mas não vai fazer disso um mantra, tá? Que daí o povo já fala assim, nossa, a gente falou que dá para ler um por dia, Jesus vai falar, se liga, né? Religiosidade sai fora, em nome de Jesus. Você tem que ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Mas começa no provérbio, começa no Salmo. Que dia que é hoje? Hoje é dia 16, 15. Vou ler o Salmo de Davi. Permita-se ser ensinado pelo Espírito. A Bíblia fala assim que o Pedro, o pescador, foi o próprio Pai que o revelou o Cristo. Querido, Deus está esperando a sua disposição para Ele te revelar o Jesus que você serve. Abra comigo Lucas, vamos para Lucas. Me dá 10 minutos e fechou o repolho. Lucas 24. Olha isso aqui. Querido Pedro, ele era um discípulo próximo de Jesus, amém?
Pedro estava lá, dormindo, andando, falando, conversando com Jesus. Agora nós vamos para Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim, olha isso aqui. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha isso aqui. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondeu um cujo nome era Cleopas. Disse-lhes: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta. Olha só, então o blá 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 lá dos discípulos estava certo. Eles estavam dizendo em Jerusalém que foi um profeta, poderoso em obras e a palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais os sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, como tudo isso já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Olha só, que os anjos disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios, loucos e tardos de coração para crer, tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas para que entrasse na sua glória? Olha isso aqui, e começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para um lugar mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e o abençoou, e partiu, e lhes deu. E abriram-se os olhos, então os olhos, e conheceram a ele, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e aleluia. Aí. Não era Duracell, né, Denis? Falei para você. Os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E aí verdadeiramente já apareceu a Simão. E eles contaram o que acontecera no caminho, como eles foi concedido no partir do pão. Querido, os 2 discípulos de Emaús aqui, eles estão descendo de Jerusalém, estão saindo do propósito. E a Bíblia fala que Jesus já ressurreto vai atrás deles para revelar o Cristo. E a partir do momento que ele começa a explicar de Moisés até aquele dia que Jesus viria, que Jesus padeceria, que Jesus morreria, mas que ele ressuscitaria, a Bíblia diz que os seus olhos caíram como escamas e eles entenderam. E presta atenção, qual foi a revelação que Jesus mostrou para eles? A história do Cristo. A história do Cristo traz visão. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Qualquer coisa fora de Jesus, não, Kelly, tá de boa. Qualquer coisa fora de Jesus é bobagem. Qualquer coisa fora é bobagem. Então esses homens aqui que não caminhavam tão perto, eles estavam acreditando: estão dizendo as mulheres que viram, estão dizendo que os anjos, estão dizendo. Querido, a nossa fé não pode ser baseada no que os outros falam. A nossa fé não pode ser baseada no que os outros leem.
nos que os outros dizem. A minha e a sua fé precisa vir de um relacionamento íntimo com Jesus. O que fez Pedro entender da parte de Deus quem era Cristo, e o que fez Jesus precisar andar com esses discípulos para que eles entendessem quem era Cristo? Intimidade. Intimidade. Esses discípulos estavam às margens. Irmão, você nunca vai saber o todo conhecendo o superficial. Você nunca vai viver o todo se você andar nas margens. Esse pessoal aqui, Jesus precisou vir e andar atrás deles para contar a história, sendo que Pedro recebeu a revelação do próprio Pai. O que eu estou querendo dizer para você, conhecer a Jesus é uma atitude minha e sua, que vai exigir de mim e de você um posicionamento. Conhecer quem é o seu Jesus. É alguém que você fala de vez em quando? Quem é o seu Jesus? Alguém que te ajudou em momentos difíceis da vida? Quem é o seu Jesus? Como você define o seu Jesus? Porque Jesus, quem é o seu Jesus? Eu e você precisamos entender quem é o nosso Cristo. A nossa vida precisa se mover, existir e andar na direção e em torno dele. Quem é o nosso Cristo? O que eu e você temos vivido como evangelho, que vai nos fazer realmente conhecer as profundezas. Quando a Bíblia fala assim, e José não conheceu Maria, até que nascesse o menino. Sabe o que quer dizer essa palavra? Conheceu? Uma intimidade profunda, conhecer um homem e uma mulher. O que ele está querendo dizer? Que o conhecimento, conhecer Jesus, vai exigir muita intimidade e muito tempo gasto. Então, irmão, o que eu quero falar para você é desmistificar respostas rápidas de um mundo que pensa ter todas as respostas. A resposta certa está na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. A verdade está aqui. Quem é o seu Jesus? Se alguém te perguntar, por que você segue Jesus? Por que você é cristão? Qual é a sua pergunta? Te faz gelar o coração? Ou como esses discípulos em Emaús, enquanto ele falava, porventura o nosso coração não queimava? Uau! Quem é o meu Jesus? É aquele que me faz trocar tudo com amor e com alegria. Quem é o meu Jesus? Se coloque em pé em nome de Jesus. Cadê o pessoal da... Sabe, queridos, hoje de manhã eu estava orando, e enquanto essa palavra era gerada no meu coração, eu comecei a pensar, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? E foi muito profundo, que eu coloquei uma canção, e eu estava cantando ali, adorando ao Senhor de manhã. E a minha definição pessoal de Jesus é, Senhor, para mim, eu te defino como Deus presente. Porque em toda a minha história, eu vejo você. Nos dias maus, você estava lá. Nos dias do aperto, você estava lá. Nos dias em que eu achei que eu não iria aguentar, você estava lá. No dia em que eu venci, você estava lá. No dia em que eu conquistei, você estava lá. No dia que eu adoeci, você estava lá. No dia que eu precisei de cura, você estava lá. No dia que eu precisei de amor, você estava lá. No dia que eu precisei de destino, você estava lá. No dia que eu precisei de muitas renúncias, você estava lá. Para mim, o meu Jesus tem uma mensagem de recomeço diário. Para mim, o meu Jesus, ele tem uma mensagem de o tesouro escondido que eu procurava. Quem é Jesus para você? Se alguém perguntar para você, por que você faz o que você faz para esse Jesus? Como que você define? Pedro falou assim, uau, tu és o Cristo, sabe aquilo que foi falado desde Gênesis, sabe o Cristo que quando Moisés escreveu em Gênesis, que um dia Deus falou assim, serpente, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Você é aquele que fez aliança com Noé,
naquele arco-íris dizendo: nunca mais destruirei a terra. Sabe quem é o Cristo? Aquele que Êxodo escreveu, o libertador do povo depois de 400 anos. Você é a nuvem que os cobria do sol de dia, e a nuvem de fogo que os aquecia de noite. Para Davi: tu és o Senhor, o meu pastor, e de que nada tenho falta. Para Salomão, as milhares de sabedoria. Para Ruth, ele era um pai, dizendo assim: o órfão habitará em família. Para Esther, ele era o libertador e salvador de um povo. Querido, eu poderia falar para você quem ele era para Isaías, para Jeremias, para Ezequias, para tantos outros, mas quem ele é para você? Se o seu parente, se o seu vizinho, se o seu amigo que não conhece Jesus fala assim: que história é essa? Quem que é esse Jesus? Como que você fala? Ah, Jesus é o meu amor, Jesus é o destino da minha vida, Jesus é a causa pela qual eu existo, pela qual eu me movo. Jesus é aquele pelo qual vale a pena todas as coisas. Você está disposto a entender que a sua vida só depende dele? E você está entendendo hoje que realmente ele é suficiente? Você tem uma opção: caminhar e conhecê-lo intimamente e se deleitar no Senhor, ou tentar respostas rápidas através do mundo e colecionar mais uma frustração. Jesus é o motivo pelo qual nós nos movemos. Eu falo, gente, eu tenho orado, tenho dito: Senhor, essa igreja só existe por causa de você. Igreja em Curitiba tem um monte. As ovelhas dessa casa, elas podem achar igreja muito perto da casa delas, mas essa casa, ela só existe por causa de você. Você é a causa de nós estarmos aqui. Tu és o motivo da gente estar aqui. É primordial, é o mais importante. Se a sua presença não estiver aqui, largamos bets. Eu tenho falado aqui, vocês têm ouvido para mim assim, ó: a presença é a evidência. Se eu entrar aqui e não sentir o Espírito Santo, nós estamos tudo perdido, irmão. Se eu entrar aqui, se os meninos cantarem num tempo mover de Deus, nós estamos tudo perdido. Agora, se você entra aqui e você sente o Espírito, irmão, não existe lugar no mundo melhor do que a presença de Deus. Não existe lugar no mundo melhor do que estar no centro da sua vontade, se deleitar no seu amor, se deleitar na sua presença, dizer: uau, eu quero viver isso todos. Querido, o que faz um rei igual Davi? Rei, irmão, rei, o maior rei da face da terra, o rei que mais conquistou o território na história de Israel, sair do seu palácio, deixar a sua coroa, ir para uma tenda simples, onde tinha uma caixa de madeira revestida de ouro, que simbolizava a presença de Deus, e dizer assim: uma coisa só eu peço para você. Não é o meu palácio, não é a minha coroa, não são os meus tesouros, não são as minhas mulheres, não são os meus filhos, não é a comida que eu como, não é o vinho que eu bebo. Uma coisa eu peço para você e a buscarei: que eu possa estar aqui todo dia para te sentir, que eu possa estar aqui todo dia para aprender com você, para contemplar a sua beleza, a sua formosura. Como assim, Serginho, contemplar? Olhar para Jesus e dizer: uau, olha como que Jesus trabalha o divórcio, uau, como Jesus trabalha a família, uau, como Jesus trabalha a rejeição, uau, como Jesus trabalha finanças, uau, como Jesus trabalha emoções, uau, como Jesus vem atrás. Eu contemplo o que Ele faz e me encanto, eu leio o que Ele faz e me encanto, eu olho e vejo o que Ele falou e isso ganha meu coração. Ele me convence dos meus maus caminhos, Ele me aponta destino, Ele não me culpa pelo pecado, mas Ele mostra uma chance de recomeçar todo dia. Davi dizia: eu preciso contemplar todo dia isso, eu preciso viver isso todo dia, aprender da sua lei, entender o que Ele está falando e o que isso vai trazer para mim. Contemplar o Cristo e esse ressurreto. Sabe o que aconteceu com aqueles discípulos em Emaús? Imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Quando você tiver a revelação do Cristo, você volta para o propósito, irmão. Quando você tiver uma revelação pessoal do Cristo que deu a vida por você, você volta para o caminho. Quando você tiver uma revelação pessoal e profunda de Cristo, você larga pecados, irmão.
porque você se deleita, é maior do que o prazer do pecado. Quando você conhece o Cristo, o seu Cristo, querido, o que faz Paulo, um assassino, um matador de cristão, vê Jesus e fala assim: Senhor, o que queres que eu te faça? Eu acabei de ver o Cristo, eu preciso mudar. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Eu não vou ficar parado depois do que eu vi, eu não vou ficar parado depois do que eu ouvi, eu não vou ficar parado depois do que eu senti. Querido, falar de Jesus para alguém é só expressar o que a gente sente por Ele. Jesus está querendo te levar a um lugar mais profundo hoje, te dizer: quem eu sou para você, eu posso ser muito mais. Quem eu sou para você, eu posso ser muito mais. Não tem a ver só com a sua vida, tem a ver com um propósito. Quem eu sou para você, eu quero te revelar quem eu sou, e você se encantar, se deleitar. Querido, pensa, eu estou falando aqui de eternidade em eternidade. A Bíblia fala que existe diante dele 24 anciãos que se prostram e lançam as coroas aos seus pés. De eternidade em eternidade. O que os anjos veem, o que esses homens veem em Cristo todo momento, que faz eles se ajoelhar e colocar coroas? Eles veem algo que a gente ainda não viu. Eles veem uma beleza, um esplendor, eles contemplam algo que simplesmente não cabe na mente humana, que simplesmente não cabe nessa atmosfera. Eles veem o Cristo e esse ressurreto. Ah, irmão, eu quero que você sonhe com o dia que você vai ver o seu Cristo e Ele ser revelado a você. Se você sair daqui hoje com essa informação e dizer assim: Jesus, eu só quero uma coisa, essa semana, revela o Cristo que eu ainda não vi. Jesus, eu só quero que você se revele a mim, e que essa oração seja simplesmente o foco da sua vida. Se revele a mim, se revele a mim. Eu preciso, como você fez com Paulo, eu preciso, como você fez com Moisés lá naquela sarça. Eu preciso. E quando você conhecer, quando você conhecer, eu falo que o mundo é preto e branco até a gente conhecer Jesus. A gente conhece cores quando a gente conhece aquele que pintou o arco-íris. Meu Deus, Ele é tudo para nós. Feche os teus olhos, fale com o Senhor. Se você quiser vir aqui, você vem. Se você quiser ficar no banco, fique à vontade, mas não fique sem dar uma resposta. Quem é Jesus para você? O que você quer dele? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Aleluia! Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor. Queima, irmão! Queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações
queimam de amor, queimam de amor. Diga a Ele. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Peça para Ele. Peça para o Espírito Santo te revelar o Cristo. Fala para Ele, entra na minha casa, entra no meu coração. Ele está te observando, Ele está esperando você falar. Diga para Ele, abre os meus olhos, eu preciso ver o Cristo. Me faz entender. Não é sobre igreja, não é sobre placa, é sobre religião, é sobre Jesus. É dele que eu preciso. Sabe que o esperamos e ao partir o pão, Peça para Ele te dar de comer. os olhos se abrem, Aleluia. reconhecemos quem tu és, Ao som da sua voz, ao som da tua voz, os nossos aquece o coração, Senhor. Aquece o coração. Aquece o coração que está frio. Aquece o coração, Espírito Santo. e ao partir o pão, Aquece o coração que está cansado, que está frio. Reconhecimento gera em nós. Levante as suas mãos e diga a Ele, ao som. ao som da tua voz, Sim. os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Isso. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, Tome lugar. tome um lugar de honra. Nós arrumamos Ele é teu, um lugar de honra. perfumamos ela toda, nós preparamos Aleluia. O Espírito está aqui para aquecer o seu coração. O Espírito está na casa. A presença é evidência. Deixe Ele tocar em você. Deixe Ele tocar no seu coração. nós preparamos Diga para Ele, eu quero mais. Eu quero mais. Que o Espírito me revele o Filho. Que o Espírito testifique o Filho. perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Senhor Jesus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Senhor Jesus, nós não queremos viver um cristianismo cheio de religiosidade. Nós não queremos viver um cristianismo cheio de lei. Nós não queremos viver um cristianismo pesado. Nós queremos viver um cristianismo de paixão e de amor por Jesus. Nós não queremos, Senhor, nada além de Jesus. Nós não queremos, Senhor, algo que nos faça prisioneiros. Porque, Senhor, muitas vezes nós saímos da prisão do pecado, da prisão do mundo, entramos na prisão da religião. Não é isso que a gente quer. Nós queremos a liberdade, porque a Bíblia fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Senhor, o Espírito, só o Filho pode nos levar à liberdade. Paulo fala em Romanos, Jesus, que o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Nós não fomos chamados para ser escravos. Nós não fomos chamados, Senhor, para ser simplesmente escravos de uma religião. Nós fomos chamados para ser filhos. Que o Teu Espírito testifique no coração de cada um aqui, Senhor.
Não é sobre regras, é sobre paixão. Não é sobre mim, mas é sobre Ele. Não é sobre as minhas crises, todas elas têm solução se eu olhar para o Cristo. Todos os processos que eu passar, vai ser uma oportunidade de eu conhecer algo mais de Cristo. Todas as dificuldades que a gente passa, é uma oportunidade de a gente se transformado como Ele é. Ó Deus, nos leva a uma profundidade, a um entendimento profundo de quem Tu és. Profundo, não é sobre, Pai, sobre lei, é sobre verdade, é sobre uma graça responsável que reconhece quem Jesus é. É aquele que lê a Bíblia, Senhor, de Gênesis a Apocalipse, e te encontra em cada história, te encontra em cada livro, te encontra em cada palavra, te encontra Jesus. Nós queremos, Senhor, que o nosso coração arda de paixão. Arda de paixão. Arda de paixão. Ao falar o nome de Jesus, o nosso coração possa ser quebrantado. Ao falar o nome de Jesus, o nosso coração possa ser livre, possa ser liberto, possa encontrar a verdadeira liberdade que só o Espírito dá. Tudo por Ele, para Ele, por causa dEle. Diga a Ele. Canta para Ele, seja tudo em mim. Fala para Ele bem bonito, diga. Seja tudo em mim. Seja tudo em mim. Seja tudo em mim. Seja tudo em mim. Ele está aqui, diga a Ele. Jesus, seja visto em mim, resplandece tua glória através de mim. Jesus, seja visto em mim, resplandece tua glória através de mim. Seja tudo em mim. Seja tudo em mim. Seja tudo em mim. Que durante essa semana, Pai, o Senhor se revele a cada um aqui. Que durante essa semana o Senhor possa mostrar quem Tu és para cada um deles. Não caminhar como esses que desceram para Emaús, com as informações dos outros, mas caminhar como Simão e receber do Pai, do Espírito, quem é o Filho, quem é Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e a mais doce, verdadeira, presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você tenha uma semana abençoada. Vá em paz e que o Senhor te acompanhe, em nome de Jesus. Uns 8.